Como enxergamos Deus? Esse título é interessante. Eu tirei de uma palestra do Haroldo. Tirei o estudo da palestra dele, não sei qual título que ele deu para dele lá. E como eu estou lendo um livro chamado Evolução em Dois Mundos, quem já leu? Ninguém, né? Você já leu o livro? É pesado, difícil, né? É um senhor livro. De todos os do André Luiz, eu acho que é o livro mais completo, sim, mas não é um livro fácil, não. E aí tem uma frase lá, e o Haroldo falou da frase, eu falei, cara, eu vou falar sobre isso hoje. Nós, nessa nossa, eu chamo de quinta raça adâmica, quem aqui não é reencarnacionista dessa turminha que está aí? Quem não acredita em outras vidas? Tem alguém aí que não acredita? Dos que vieram passar na apometria, ninguém? Todo mundo acredita em reencarnação? E por que vocês são católicos, então? Peguei, né? Não tem problema não, porque até o ano 600, quem era católico era reencarnacionista. Depois que mudou, uma rainha maluca aí, Teodora, fez o marido, um rei chamado Justiniano, matar mais de 1000 e tantas pessoas que propagavam o reencarnacionismo e retirar das escrituras do livro que a gente hoje tem como Bíblia consagrada, retirar toda a alusão à reencarnação. Ainda ficaram algumas lá, mas a maioria foram retiradas, porque essa rainha, ela era, antes de ser rainha, prostituta. E havia chamava cortesã na época, né? Hoje a gente fala biscato, mas é errado falar isso aí. Sabe por quê? Porque na verdade é uma profissão. Prostituta é uma profissão, né? Ganha dinheiro para alegrar a vida de terceiros. A biscate é que está alegrando de graça, né, Cris? Para vários, assim, né? Teoricamente, creio eu, que deva ser isso. Eu não vou entrar nesse tema muito profundo, não, senão já começa a dar B.O. isso aí. Mas a verdade é o seguinte, essa rainha, ela era prostituta mesmo, ela era cortesã, e ela se casou com esse cara, e as cortesãs, as outras, as amigas, as colegas de trabalho, diziam para as pessoas que era muito bom ser prostituta, porque podia se tornar rainha. E ela, enraivecida com isso, mandou decapitar lá algumas, 500 mais ou menos. Por falta de entendimento sobre reencarnação, disseram a ela que ela renasceria 500 vezes. Seria assassinada 500 vezes para pagar o crime. E Deus não é castigador, não é assim. Ela deve ter nascido algumas vezes com vários problemas, creio eu, para se ajustar, para entender, para trazer aprendizado e ajuste do que ela causou. Mas ela, com medo, e acreditando na grandeza do rei e dos papas, o papa na época era rei, mas não nesse caso, que Justiniano não quis ser papa, mas acreditando na grandeza desses caras, ela acreditou que se retirasse das escrituras, acabaria a reencarnação. Seria mais ou menos como se alguém hoje, um papa, dissesse que se ele tirar Deus da Bíblia, acaba Deus. Porque seria como se eles fossem maior do que as leis divinas, né? A gente vê isso muito. Por que que ainda existe isso? E ainda vamos ver muito tempo coisas assim. Porque a nossa raça, esse aprendizado que a gente vem tendo aqui, e a maioria de nós não é daqui. Talvez todos que estão nessa sala. Talvez. Para quem reencarnação não soa como uma novidade, não tem nenhum antagonismo com essa palavra e com esse processo, acreditar que a gente tem outras vidas, aí tivemos para trás milhões e teremos uma infinidade ainda para frente. Para quem isso não soa muito, para quem isso soa muito natural, esse com certeza não começou a existência nesse planeta. Tem gente que começou, muitos, só de raça hominídea, aqui hominal, desde os neandertais, nós temos 500 milhões de anos. Então é muito ano para dizer que não pode ter. Tem muita gente
que começou a história aqui. Também não faz diferença nenhuma, não. Tem cara simples muito mais adiantado do que muitos doutores que ainda estão lutando com o antagonismo. Então, o que eu estou chamando? Doutores da lei, né? Ainda pseudo-donos da verdade, e numa série de movimentos. Como entender Deus? Como é que é o título? Como enxergamos. A nossa raça enxerga Deus ainda de um formato patriarcal. Por quê? Todos, sem exceção, temos um sanguinho do Império Otomano. Anterior a isso, temos sangues aí de os hebreus, né? Vamos pegar os hebreus. Todos temos sangue hebreu. Automaticamente, todos temos descendência hebraica. O muçulmano tem descendência hebraica. O judeu é o próprio hebreu, teoricamente. São irmãos, estão lutando até hoje, como sempre lutaram. Esse negócio de lutar é um troço tão engraçado. Minha noiva, não é minha namorada, minha noiva, esses dias falou: amor, por que você assiste esses filmes de guerra? Porque os nossos heróis ainda são os da guerra. Doido isso, né? O cara que está estudando, lendo Evolução em Dois Mundos, estudando um monte de coisa, ainda gosta de filme de guerra. Os grandes heróis da posteridade aí, todos eram grandes guerreiros, conquistadores, dominadores. Todos. Nós temos, de 2000 anos para cá, trazido alguns heróis que vieram pregar o amor depois do Cristo. Até o Cristo, a nossa descendência hebraica, fala forte no nosso sangue. Aliás, os judeus ortodoxos estão esperando ainda o Messias dele. Eles não acreditam que o Messias era o Cristo. Por que não, Amide? Por que a gente ainda tem esse negocinho, esse gostinho de sangue na boca? E todos temos. Todos ainda temos. Um pouquinho daquela coisa do olho por olho. Todos ainda gostamos um pouquinho quando vê um cara ir lá e vingar um crime hediondo. Gostamos ou não? Quem não quis apedrejar É para levantar a mão quem quis apedrejar o Nardone lá quando ele jogou a filha. Todo mundo quis. Porque junto com o Nardone a gente está apedrejando o nosso desejo de jogar os filhos. De vez em quando nós temos. Quem tem filho sabe. E mais, nós estamos com aquele sabor, né? Como pode? Não pode ficar impune. Nós temos isso. De onde vem? Vem, Amide, mas se nós formos das Pleiades, não importa, você pode ter sido lá um grande cara. Mas se tu está aqui há 100 encarnações, nesse planeta, 200, 2.000, milhões, alguns, se tu está aqui há 100 encarnações, tu viveu lá no deserto. E lá no deserto, os grandes eram os patriarcas. Se tiver alguma coincidência com hoje, vocês me avisam. Quem eram os grandes? Eram os patriarcas, os dominadores, os donos, os conquistadores das próprias tribos. Quem era o patriarca da tribo? Era um cara bonzinho que vivia beijando os outros e abraçando? Ou era o cara que tinha bens materiais, ele tinha uma dominância para conquistar bens materiais? Boa noite, tio. Conquistava bens materiais, conquistava outros povos, tinha diversos filhos, diversas mulheres. O patriarcado está no nosso sangue. Diversas mulheres. Tinha diversos servos. Tinha história para contar, ele era o dominante. A gente gosta dos patriarcas até hoje. Eu não ouço ninguém assistir, como chama agora, que está muito na moda, que eu vivo ouvindo, que as pessoas até fingem que estão fazendo.
Fakecast, mas eu não ouço ninguém assistindo podcast de um cara que está lá falando só sobre amor, que ele não tem nada, conquistou nada, fez nada. Podcast que da gente, o cara está falando que ele ganhou dinheiro. É ou não é? Só assiste, assim, a grande massa. Eu ainda busco algumas coisas diferentes. Mas só assiste a grande massa, só busca os patriarcas de hoje. Quem são? Os dominadores do nosso tempo. Os caras estão gerando grana, que estão ganhando, estão andando de carrão. Quem tem, como chama aquele rapazinho que os meninos seguem, vocês seguem, tio? Fint. O que ele posta? Lancha, moça bonita, um monte, não é? Viagem. Ainda são os patriarcas. Nós ainda seguimos. Mas os patriarcas daquela época, claro, 2.000, 4.000 anos antes do Cristo, Abraão, por exemplo, eles eram mais encrencados ainda do que os atuais. Por quê? Porque ainda não tinha vindo Cristo. Que ainda tinham tanto da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Porque eles matavam quando necessário. Moisés, 2.000 anos depois, matou 25.000 rapazes. Mandou matar 25.000 rapazes da própria tribo. Porque desobedeceram uma ordem direta. Aquele pessoal que ele tirou do Egito, deles ele mandou matar 25.000. Também eram milhões de pessoas. Aquela história de Abraão pôr o filho na pedra, eles matavam os filhos se necessário. Se um filho desobedecesse, fosse motivo de vergonha para um pai naquela época, ele matava o filho, matava a mulher, com muita facilidade. Aliás, até o ano do Cristo, depois do Cristo, mulher ainda era apedrejada. E tem muitos países aí, no Talibã e etc., que mulher... O Talibã mata os filhos ainda, assim, tipo, tem lugar para o Talibã, sabe? Lá tem região que se o filho for vergonha, eles matam. E também pior, tem lugar que, tipo, lá se a criança nascer com problema, eles ainda matam a criança. Então, ainda vivemos o movimento do patriarcado em muitos locais. Desse patriarca que eu estou falando, diferente da nossa visão hoje, quando você fala em patriarca hoje, aquele ser de sabedoria. Mas eu assisti isso mais de uma vez. O cara dá a mão para beijar. Dá a mão para beijar. Eu vi avô de amigo meu dando a mão para o meu amigo beijar. Ele não beijava o meu amigo. Era avô dele. Nós tivemos muita sorte, eu tive muita sorte. Minha família é muito amorosa. Beija toda hora. Tanto que eu beijo meus amigos toda hora. Mas ainda descendo do patriarcado. E esse patriarca via um Deus de que formato? Que Deus tinha que ser para esse tipo de patriarca? A imagem e semelhança. Veio claro que veio 4.000 anos depois desse texto. Mas que Deus tinha que ser? Tinha que ser um Deus bonzinho? Não. Um Deus bravo, justo, castigador, que tem escolhidos. Eu tenho uma frase que eu detesto. Essa frase é evangélica e eu detesto. Que diz assim, Deus não... Como é que é? Deus não escolhe... Não escolhe os preparados escolhidos. Deus não escolhe os preparados. Prepara os escolhidos. Vai andar para lá, que Deus que é esse, rapaz? Quer dizer, eu me esforço, eu luto, eu busco, e ele não escolhe ou não, porque ele escolhe o outro ali que é mais bonitinho. Conversa é essa, rapaz? Isso é algum homem idiota que escreveu. Idiota. Deus não escolhe os preparados. Como que não? Então quer dizer que o cara não tem mérito. Não adianta eu cavar, eu buscar, eu ter fé, eu querer. Porque Deus vai achar aqueles ali mais bonitinhos. E até pouco tempo, aliás, até hoje eu ouço que Deus é o Senhor dos exércitos. Dos exércitos, não é de um exército, não. É vários. Que é para não ter dor de cabeça. Não mexe com esse Deus, não. E se eu sou desse Deus, não mexe comigo. Porque, pessoal, estou trazendo isso. Alguns estão indignados comigo, e outros com a teoria, que é para a gente chegar junto num consenso um pouquinho mais próximo.
do que é esse ser que a gente não entende. Aliás, nós não entendemos nem o Cristo. Estamos distantes de entender o Cristo, que dirá Deus. Cristo é um, Deus é outro. Mas nós estamos distantes de entender o Cristo, que veio aqui e pregou que ele vivia em comunhão com o Pai. Eu vivo em comunhão com o Pai. Olha, naquele livro, foi essa frase aqui que me... os trabalhadores colocar o nome no caderno. Inteligências divinas fala sobre o Cristo. Seres como o Cristo, criadores de planetas, demiurgos, inteligências divinas, agregadas a Deus, em processo de comunhão indescritível. Não dá nem para a gente descrever, não dá para entender como a gente vai descrever. Eles têm uma proximidade com Deus que a gente não consegue descrever nem a proximidade. Que dirá Deus, muito menos Ele. Ou melhor, que dirá o Cristo, muito menos Deus. Mas nós já rascunhamos algumas coisas. O Cristo vem e traz para a gente um grande entendimento em 3 anos de pregação. 3 anos. Já tem 2000 anos que a gente está estudando o que ele disse. Mais 1000, quem sabe, a gente consegue entender o que ele falou em 3 anos. Mas já temos alguns pontos importantes. Quer ver? Esse gigante que vive em comunhão com Deus nos ensinou através de uma oração que ele trouxe a gente entender um pouco mais esse Deus. Lá no estudo do Haroldo, antes dele falar sobre a oração em si, que o Cristo trouxe, ele fala sobre a necessidade e o formato da gente orar. Eu vou falar depois. Vou falar um pouquinho sobre a oração primeiro. Como começa a oração? Pai nosso. Então já muda tudo. Primeiro que é Pai, não é mais aquele rei, aquele bravo, aquele... É Pai. É Pai. E é nosso. Não é só meu, não é só teu, não é só dele, é nosso. Então aquela pessoa que eu não gosto, o Nardoni, fez aquela cagada, a gente queria matar, ele é meu irmão. Tem algo meu nele. Tem algo dele em mim. Aquele ser que a gente acha horripilante, ou que em algum momento deseja mal, é meu irmão, é teu irmão, é nosso irmão. Então Deus se torna Pai, através do Cristo. Pai que estás no céu, não é mais Deus, castigador, guerreiro. Quantos seres de outros mundos se aproveitaram dessa visão e se passaram por deuses aqui, ao longo da história desse planeta. Quem tem dúvida que é uma prova, levanta a mão. Entra. Quem quer uma prova que outros seres se aproveitaram de muitos seres hominais, humanos, aqui na Terra? Só o Calil que é prova? Todo mundo aí já sabe disso? Então eu vou falar. Vamos pegar a própria Bíblia consagrada. Os deuses gostaram das mulheres da criação. Os deuses, Gênesis, vieram para o planeta e copularam com elas. E delas nasceram os... Quem? Nasceram os gigantes. Quem cria cavalo sabe, né? Um cavalo desse tamanho, com uma eguinha pônei, vai matar a égua na hora que for nascer. Um cachorro grande com uma cachorrinha pequena, ou faz cesárea ou vai morrer. Naquela época provavelmente não tinha cesárea, então para o gigante nascer, muita mãe, muita mulher humana morreu, porque dormiu com esses deuses. Eram deuses? Deus faz um negócio desse? Amídio, mas isso está na Bíblia, na Gênesis. E tem mais.
A Bíblia tem um aspecto mitológico muito grande, né? Histórico, para a gente entender a formação do planeta nesse nível. Mas na mitologia está cheio. Zeus, que dormiu com mulheres e que nasceram outros semideuses. Está cheio na mitologia. Está cheio. Cheio. Esses caras não eram deuses, mas estiveram aqui com a gente. Talvez até ainda estejam, em outro formato. Talvez nós descendamos disso. Talvez tenhamos sido nós em algum momento. Não dá para dizer. O que dá para dizer é que muda a história de Deus quando Cristo vem, trazendo quem é Deus de verdade. Para um povo que já cabia entender. Aquele povo anterior, bravo, que apedrejava, ainda não cabia. Não tem jeito de eu ir lá no Talibã falar o que eu estou falando aqui. Quanto tempo eu conseguiria falar? Menos de 1 minuto. Eu seria metralhado. Então ainda não cabe. Aqui cabe falar. Nem todos vão sair daqui acreditando. E também não me incomoda. Me incomoda que vocês captem a essência da emoção do que eu quero trazer. Do que o Cristo disse. Que Deus opera aí. Enxerga a tua vida através dos teus olhos. Você é filho dileto do Criador. Vós sois deuses. Farão o que o Cristo fez e muito mais. Te prepara, negão. Tu tá aí hoje. Te prepara, mocinhas. Mocinhos. Vocês estão aí hoje. Lutando com problema familiar. Lutando com problema financeiro. Na empresa. Mas é só um aprendizado. Talvez vocês já aprenderam tudo sobre medicina e não voltam mais médicos. Sobre lei, sobre um monte de coisa. Estão estudando. Mas um dia vocês vão estar criando planetas. Ou vocês não acreditam no Cristo. Porque ele disse isso. Está lá no Evangelho. Vós sois deuses. Farão o que eu faço hoje. E muito mais, ou seja, eu vou fazer mais ainda do que eu estou fazendo hoje. E vocês também. Eu estou na frente, sou mais velho. Mas vocês também são mais velhos dos que os que vêm depois. Ou seja, quem está lá no Talibã apedrejando mulher é mais novo que você. Não tenha dúvida. É mais novo que todos que estão aqui na sala. Mas o que está nascendo agora, primeira encarnação, hominal em algum lugar, talvez no nosso planeta, um silvícola em algum cantinho, um Neandertal em outros planetas, é mais novo que os caras do Talibã. Um dia, quando aquele cara lá do Talibã for tido como um Deus em algum lugar e tiver essa comunhão com o Pai, como Cristo disse, e aí vai entender Deus. Aí nós estaremos talvez num plano um pouquinho mais avançado. Isso não traz um alívio para a dor imediata. Mas quando é entendido, traz um consolo para a vida. Traz um entendimento de que essa dor imediata é efêmera. Vai passar. Tudo passa. Chico pediu para Emmanuel que trouxesse uma palavra de Maria de Nazaré para ele. E Emmanuel trouxe. Disse, Chico, Mãe Maria mandou dizer para você 2 palavrinhas. Tudo passa. O Chico ficou alucinado, porque Maria mandou aquilo diretamente para ele. Imagina, que delícia. Ele ouviu de Maria, foi Maria quem mandou para ele, tudo passa. Então ele escreveu e colou em cima da cama dele. E estava um dia um perrengue danado, ele olhou para aquilo e lembrou. Falou, isso vai passar. Tocou a vida.
Mas um dia, ele estava todo eufórico, porque o livro tinha arrebentado, tinha dado certo, estava espalhando para o mundo todo a boa nova do Espiritismo Consolador. E o Chico estava numa alegria tremenda. Vem Emmanuel do lado e falou: Chico, isso também passa. Não é assim a nossa vida? Ela não é cíclica? Tem hora que está beleza, dali a pouco. Não é assim? A gente tem que buscar a eutimia, ou seja, vai oscilar, mas busca oscilar para cima. Como, Amide? Servindo. Aquele Deus dos patriarcas, aqueles patriarcas não vieram servir ninguém. Eles não sabiam servir. Eles queriam ser servidos. O Deus deles não servia ninguém. E o Cristo, o que ele disse? Eu vim para... Pessoal, vocês não leram o Evangelho, não? Ainda bem que tem um calilzinho. Eu vim para servir e não para ser servido. Olha o exemplo. O cara exemplificou do início ao fim. E ele disse: quando orais. O Haroldo traz no estudo dele. O Haroldo é muito engraçado, viu, gente? Vocês deviam assistir as palestras dele. Para mim, ele é a reencarnação do Paulo de Tarso. Eu acho. Ele traz no estudo dele ele faz uns comentários sobre a gente desencarnado, morto, que ninguém daqui, nenhum de vocês, vai sair vivo dessa vida. Nenhum. Pode escrever. O espírito vai. O corpinho não vai. Né? Hoje a Zizi fez o favor de mandar uma charopada lá no grupo, cadê ela? Dizendo que levaram o corpo de Maria, vieram os anjos e levaram o corpo de Maria, corpo físico de Maria, depois que ela tinha morrido. O corpo de Maria estava carcomido. O que eles iam querer que esse corpo carcomido no céu? Então essas visões assim, eu não engulo, não. O nosso corpo vai ficar, vai virar adubo, mas o espírito é imortal. Pode ser, tipo, o espírito é imortal. Vai mandar isso no grupo da apometria. O espírito vai se renovando. Ele é imortal. O espírito não é esse que vos fala aqui também. Esse aqui é um fractal do espírito. Esses aí são fractais do espírito. O que isso quer dizer, amigo? É uma personalidade que o teu espírito está desenvolvendo. Um dia ela volta agrupada por caixinha. Porque o espírito tem diversas personalidades já desenvolvidas. E diversas a desenvolver. Amigo, mas então quer dizer que até a minha personalidade morre? Não. Ela continua. Não inteira. Não só nesse formato. Ela agrega outros aspectos. E um dia você vai entender que essa personalidade que a gente dá tanta importância não é tão importante para o espírito. A experiência, sim. O amor, o aprendizado, o desenvolvimento. Não o nome Amide. Não a personalidade, a experiência. O amor que eu desenvolvi pelos meus filhos, irmãos. O amor que eu desenvolvi pelas pessoas que caminham comigo. Para as que vão caminhar. Para as que já caminharam. Quem já enterrou a mãezinha? Levanta a mão. Quando você encontrar a mãezinha, não vai ser gostoso? Não vai ser um abraço saudoso? E se tiver 4 mãezinhas, você lembrar das 4? Muda o amor pela última? Não muda nada. Muda. Quem já despediu de um ente muito querido, um filho, um irmão, e no plano astral reencontra, e muitas vezes reencontra dormindo, muitas vezes, inúmeras vezes. E às vezes reencontra dormindo, e ali tem um outro ser que você ama muito, que você não entendeu nem quem é. E às vezes você volta de um sonho lúcido, só, mas tinha mais alguém lá e eu tinha um carinho. Talvez é um outro filho, ou outra mãe.
Porque nós só estamos aqui para desenvolver o amor. Só para isso a gente veio. Essa é a sacada de conhecer Deus dentro da gente. Amar. Desenvolver essa pegada de amor. Então, para finalizar, o Cristo fala assim. Não vou finalizar não, ainda é 8:10. Quando for orar, ore em seu quarto, em segredo. Lá o menino, o Haroldo, falou assim, se ele tivesse dito para orar na cozinha, eu já podia fazer um café e um pão de queijo, ele é mineiro. Eu oro em qualquer lugar, até no banheiro, que não é o melhor lugar para nada, a não ser fazer limpeza. Mas eu vivo em oração quando possível, quase sempre. Estou sempre me conectando, estou sempre orando. Eu faço o Pai Nosso quando a coisa não está boa várias vezes, até acerenar a mente, porque é um formato de meditar, para trazer a mente à serenada. Por quê? Porque orar só serve para duas coisas. Quem acha que orar serve para lembrar a Deus do problema que a gente está passando? Levanta a mão. Parabéns. Deus não esquece de nada, Deus sabe tudo. Deus é onisciente, onipresente, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, amor absoluto. Ele sabe de cada dor de cada um de nós. Então por que a gente ora, Mid? Se não é para lembrar a Deus. Peraí, tio. Por que a gente ora? Para quê, filho? É quase isso. Parabéns. Se elevar é bom, é isso. A gente faz essa conexão. Mas a gente ora de verdade para domar, para domesticar, para organizar os nossos desejos. Que o teu desejo já é a realização. Mesmo que tu seja ateu, mesmo que tu não saiba que Deus existe, mesmo que tu seja negativo, pessimista, mesmo que tu seja malvado, o teu desejo já é a oração. Que desejo, segundo André Luiz, é realização antecipada. Não importa se o teu desejo é ruim, ele vai se realizar. Ele só não se realiza em duas situações. Quando o meu desejo também envolve outra pessoa. E aí eu crio um vetor de força, aí tem um merecimento, porque o Deus, que é meu pai, também é pai da outra pessoa. Então se o meu desejo é para um filho, eu crio uma força aqui. E se eu tiver, como um trabalhador do bem, como alguém que tem conexão, merecimento, essa força cria influxo. Mas o livre-arbítrio, o desejo dele está lá. Então, nem sempre vai irromper. Eu crio um vetor, mas se ele tiver com um desejo muito forte de vir para cá, e eu muito forte trazer ele para cá, é o mais forte que vai vencer. A mídia e o poder da, como chama, quando a gente ora para alguém, intercessão. Existe, é fortíssimo, mas troma no livre-arbítrio do outro. Porque o pai meu é o pai do outro. O meu Deus, o Pai nosso, é nosso, porque é meu e dele. Então, quando eu oro e tem alguém na oração, eu não posso esquecer de pedir para esse alguém que é envolvido na oração, que seja feita a vontade do Pai para ele, que seja feito o que é melhor para ele, que seja cumprido o desejo dele também. Porque senão eu estou infringindo o livre-arbítrio dele, ele não vai resolver. Então orar é ajustar os nossos desejos, é trazer entendimento dos nossos desejos, para que eles servem. Porque o meu desejo vai realizar para mim. Amídio, mas eu estou doente, eu não desejei. Em algum momento, sim. Uma crença, algo aí dentro, está te punindo. Eu estou passando escassez financeira, eu não desejei. Em algum momento, sim. Um bloqueio. Você está se punindo com um bloqueio, com algo. Então, tenho que trabalhar isso.
Tenho que começar perguntando se eu mereço. E tenho que lembrar que esse gigante que vivia em comunhão com Deus, que criou o próprio planeta, que veio para cá, cumpriu uma profecia, passou dores que ele não precisava. Passou dores, não foi só de ter apanhado, ter sido crucificado, ter visto a mãe arrebentar a cabeça dela uma pedra. Não foi só isso que o Cristo passou. Foi 500, 600 anos, alguns falam em 1000, de dor e sofrimento para se condensar, para poder nascer aqui de novo, num planeta desse tamanho. A última frase dele em oração é: Pai, o cara que criou, que tinha força para tudo, seja feita a tua vontade, não a minha. O Cristo é um exemplo para a gente de entendimento, de aceitação, de não pegarmos a dor que nos vem de forma, às vezes, educativa, sempre ela é educativa. No estudo passado eu falei que o mal que vem para a gente e que a gente entende que é mal, e a divina providência também entende que é mal, esse não nos chega. O bem que vem para a gente, e a gente pensa que é bem, mas que a divina providência acha que não é, não nos chega. Mas o mal que vem para a gente, e a gente acha que é mal, mas a divina providência acredita que vai nos fazer bem, esse sim nos alcança. Porque ele é curativo, ele é purificador, ele é para mudança. E quando a gente entende isso, ele não tem mais necessidade de existir na nossa vida. Aí a gente se cura. E o bem que vem para a gente acredita que é bem. A divina providência também. Aí é muito bom, né? Porque acontece. Então eu desejo que aconteçam muitos desses nas vidas de vocês, e que quando vier o que a gente pensa que é mal, e ele chegou, que a gente entenda que está sendo feita a vontade do Pai, para nos melhorar, para nos modificar, para que a gente possa trazer entendimento, gratidão. Como disse Paulo, em tudo dai graças, para que a gente possa vivenciar esse Deus vivo e um dia chegarmos a dizer: eu e o Pai somos um. Eu vivo em comunhão com o Pai. Arrou? Agradeço o pessoal que ficou com a gente até agora. Um beijo no coração de todos. Vou só passar aqui para virar para o nosso lado aqui, ó. Beijão a todos. Quem quiser ficar para a meditação, fica aí com a gente. Vamos fazer a meditaçãozinha nossa aí. Tá bem? Só não vou acompanhar vocês aí, mas a meditação vai acontecer. Pessoal, então vou convidar vocês aí, quem sentir. Luquinha, apaga aí, vamos fazer a nossa... Quem sentir de fechar os olhos, para que a gente faça essa conexão, como bem lembrou o Calilzinho, Ricardinho aí, e para que a gente acerene a mente, para ouvir as intuições, para ouvir a voz de Deus, que não se manifesta no barulho, mas especialmente para que aprimoremos o nosso desejo e que a gente conclua. E no momento da conclusão, vou convidar vocês a emanarem a emoção do desejo realizado. Se é uma cura, a emoção de quem já está curado. Se é um problema financeiro, a emoção de quem já tem ele solucionado. Se é um problema com alguém, um amigo, um familiar, a emoção de quem já conquistou
a solução. Então convido vocês a respirarem lenta e profundamente, inspirando bastante. Enche bem o ventre e o pulmão, o ventre e o peito. Segura um pouquinho, expira vagarosamente. Mais uma vez. E mais uma vez. Criando agora no nosso peito uma emoção de saúde plena e emanando essa emoção para entes queridos, para pessoas que amamos. Saúde. Que do teu coração saia agora um raio de cor verde, de arcanjo Rafael, e alcance pessoas que você ama, não importa onde estejam. Saúde plena. Para terceiros, porque quando a gente deseja para o próximo, nós facilitamos a abertura do nosso campo para receber. Agora imagine que sai do teu peito um raio de cor rosa, de amor incondicional. E esse raio alcança seres em todo o planeta. Mas primeiro vamos levar para os nossos entes queridos, para aqueles que amamos. Imaginem agora um raio de cor azul, levando resolutividade, soluções financeiras, físicas, a nível material, soluções de problemas para quem está passando angústias, dores, privações, medos. Imaginem agora um raio de cor dourada saindo do teu coração e alcançando pessoas que precisam de sabedoria, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Seres que você ama. Agora junte os 4 raios: sabedoria, resolutividade, formando um raio cósmico junto com o raio do amor e da saúde, misturando tudo e criando um raio de cor violácea, e emane para todos os seus colegas, os familiares mais distantes, os amigos, os desafetos. Preencha todos com amor, com resolutividade, com saúde, com sabedoria. Entregue a cada um como se estivesse entregando um jato, uma coluna de raios de cores entrelaçadas, alcançando as mentes, os corações. Leve saúde para o planeta, para todos os locais, para todos os pontos, para as casas de detenção, aonde necessitam, aonde nossos irmãos atrasados necessitam desse amor, dessa sabedoria, de saúde, de autoconhecimento, de resolutividade, para os familiares destes, para os hospitais, onde tantas pessoas sofrem, em leitos, muitos esperando uma solução, outros esperando somente o desencarne, para os familiares desses que muitas vezes estão necessitados de consolo, para o planeta todo, e se abra para receber nesse momento, na forma de chuva, da cor do arco-íris.
Se abra para receber bênçãos, saúde, soluções, sabedoria, amor incondicional, magnetismo. Se abra para ser curado nesse momento. Convido vocês a cocriarem comigo, aqui nos vossos lares, para quem sentir, os sistemas de proteção. Aqui nós vamos somente restabelecer, mas no lar de quem sentir pode criar. O primeiro deles, na forma de uma estrutura, de uma grande pirâmide. Pirâmide é um sistema de proteção e comunicação com a espiritualidade superior, envolvendo em esfera de cor violeta. Violeta da transmutação, da transformação. Convido a cocriarem estrelas como a de Davi e Salomão, nas portas de entrada, os Merkabas, sobrepondo a espada, a chama azul de Arcanjo Miguel, delimitando, protegendo, assegurando toda a área espacial, especial dessa casa e de cada uma das casas, onde serão realizados trabalhos de cura e expansão de consciência nesta noite. Imaginemos um vórtice energético de cor violeta no sentido anti-horário, dos pés à cabeça, girando e acelerando a velocidade, limpando, transmutando, transformando chips, implantes, nanotecnologia, toda forma de pensamento, tudo que estiver desalinhado à nossa consciência crística, à nossa evolução, acelerando esse vórtice durante o Pai Nosso e incrementando com a cor rosa durante a Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de todos nós, rogai por nós, trabalhadores, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão, pessoal. Gratidão aos que ficaram aqui.